E hoje eu gostaria de concluir com esse salmo aqui, de número 128. Esperar todos a abrirem, para nós lermos juntos. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Pai, nessa hora pedimos que Tu venhas conduzir esse momento de reflexão, abrir o nosso coração para absorver a Tua santa palavra. Então, desde já, leva o nosso pensamento cativo a ela, que seja um momento de edificação, de confronto se necessário para a nossa vida, para que haja transformação, para que nos aproximemos dia após dia do grande projeto que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Meus irmãos, Chesterton, grande pensador católico, disse no início do século passado o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, sua mulher comum e os seus filhos comuns. Ele apresenta como que o suprassumo, como assim, uma grande virtude, como o máximo da experiência humana, uma vida em família. A sua relação com a sua esposa, a relação com os seus filhos. Ele apresenta, não tem algo mais extraordinário do que isso, uma vida simples, com a sua esposa, com seus filhos, a vida comum do lar, para usar aqui o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Uma das grandes buscas da humanidade ao longo da história é a busca por felicidade, ou aquilo que os filósofos gregos chamavam de vida boa. Todo ser humano busca essa felicidade, ou essa vida boa, essa vida que traga satisfação. Os filósofos gregos, eles tinham uma ideia, algumas tinham a ver com virtudes, mas a grande maioria das pessoas associa felicidade, especialmente com a satisfação de desejos, sejam eles quais forem. A satisfação de prazeres, sejam quais forem esses prazeres. Essa é a grande tendência da humanidade, é fazer essa associação de felicidade com a satisfação dos prazeres. E aí você tem filosofias defendendo ideias como essa, e você tem sociedades que buscam isso ao longo da história, especialmente a nossa, e a gente vai entrar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia também apresenta esse ideal de vida boa. A Bíblia defende uma ideia do que é o homem feliz. O que é o homem feliz? Esse salmo apresenta essa ideia, é um salmo dentro da classe dos salmos de sabedoria. E vale aqui só a gente abrir um parêntese para lembrar que sabedoria para o hebreu é diferente da sabedoria para o grego. O hebreu tem uma ideia muito prática de sabedoria. Não é ideia de conceitos abstratos, é uma ideia prática. Porque o hebreu tem essa concepção prática. É sempre o conhecimento aplicado na vida ordinária. É você conseguir pegar o conhecimento que Deus te deu e aplicar nas situações comuns da vida, de um modo que você esteja harmonizado com a vontade de Deus. Isso que é sabedoria para o hebreu. É por isso que quando você olha para... Obrigado. Obrigado, viu? Então assim, é muito prática a ideia do hebreu. Vale você pensar no Sermão da Montanha, que praticamente ele é um sermão sobre ética. Você vê Jesus falando de ética. Você pega a carta de Tiago, o irmão de Jesus, e você vê que ela é muito prática. Tem um grupo estudando sobre Tiago, você vê que é uma carta totalmente prática, falando da vida, de como viver a vida. A própria ideia de conhecimento para o hebreu tem muito a ver com experiência, por isso que quando fala lá, o homem conheceu a sua mulher, teve relações com ela, mas ele usa a ideia, o homem conheceu a sua mulher. Então tem a ver com o quê? Conhecimento tem a ver com experiência, é sempre algo prático. E aqui esse salmo
define então essa ideia do que é o homem feliz, e quando ele faz isso, ele, é claro que está concordando com aquilo que o Chesterton disse em parte, porque o Chesterton é um cristão, e está reverberando a ideia cristã, e ele apresenta uma ideia muito simples, muito simples. Resumindo esse salmo, o que é o homem feliz? Ele diz, é um homem que teme a Deus, que obedece a Deus, que se rende à vontade de Deus. O que é o homem feliz? Ele teme a Deus, a primeira coisa. Ele abraça a vontade de Deus na sua vida. Ele tem prazer em Deus. O que é um homem feliz? É alguém que tem uma família. Uma família. A mulher é como a videira, os filhos como oliveira ao redor da mesa. Ele tem uma família. E ele desfruta do seu trabalho. Ele come do fruto do seu trabalho. A síntese do Salmo 128, o homem feliz, o homem bem-aventurado, ele teme a Deus, ele tem uma família e ele come do fruto do seu trabalho. Essa é a definição bíblica do homem feliz. Simples, né? É o suprassumo da felicidade. Você não tem felicidade maior nessa terra do que isso que o salmista está apresentando. Nenhuma da sua experiência nessa ordem temporal se compara à experiência que o salmista está apresentando. O suprassumo, o máximo da experiência, do prazer, da felicidade é você temer a Deus, ter uma família e comer do fruto do seu. Você pode se lançar em experiências, de experiência em experiência, você nunca vai conseguir desfrutar de algo que vai trazer tanta alegria como isso que é apresentado nos Salmos. Inclusive isso encontra eco na voz do sábio, Salomão, que fez uma grande experiência na vida dele, né? Ele se lançou para desfrutar dos prazeres da vida. Ele buscou através da repetição dos prazeres, né? Afinal de contas, nas mulheres ele teve 1000. Foi o rei mais rico de Israel. Desfrutou de muita coisa. E ele fazia e repetia as experiências para ver se aquilo trazia satisfação para o seu coração. Provou dos vinhos, dos melhores vinhos que tinha à disposição naquele contexto. E nada disso que ele lançou à sua alma trouxe satisfação. E a gente vê ele repetindo ao longo de Eclesiastes, que é o livro mais filosófico da Bíblia, a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui no capítulo 128. Quer ver comigo? Não precisa abrir, Eclesiastes 12:13. Agora já se disse tudo, eis que a conclusão a que chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. O que é o homem feliz? O homem que teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Como que conclui Salomão? Depois de tudo que eu falei, teme a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Tenha satisfação na lei de Deus. Capítulo 9 do verso 9 de Eclesiastes. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu trabalho árduo debaixo do sol. Desfruta da tua mulher, desfruta do teu casamento. Capítulo 2, versículo 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza, contudo compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Não tem nada melhor do que comer, beber e desfrutar do resultado daquilo que você produziu. E ainda no capítulo 8, versículo 15, por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. A mesma coisa que o salmista está falando, Salomão está falando em Eclesiastes. Essa vida sem sentido, onde tudo é vaidade, eu defino assim: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Seus mandamentos são agradáveis, como diz o salmista também em outro capítulo. São mais agradáveis do que o mel, como eu abri aqui falando, são prazerosos, eles trazem satisfação para a alma, eles são límpidos. Salmo 19, quando ele fala da criação,
depois ele passa a falar do livro da revelação especial, ele começa a falar do prazer e da satisfação da lei de Deus. Isso, prazer em Deus, teme a Deus. Ele vai falar da família, ele vai falar do fruto do seu trabalho. Quando a gente vai para a origem do mundo em Gênesis, você vê a mesma coisa. Você vê Deus estabelecendo a palavra dele como a base da ética, da conduta do homem. O certo e o errado está baseado no que Deus disse. Essa é a base ética para o homem. Por isso que ele podia comer de um fruto, dos frutos, não podia comer de determinado fruto. O que é certo e o que é errado é o que Deus disse. Essa é a base ética. Então, a relação com Deus em primeiro. Na viração do dia, Deus vinha visitar o homem, ele tinha essa comunhão com Deus. A gente vê a relação com a família. Ele cria a mulher, ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. O que ele está falando? Formem família, formem sociedade. Vão formando aí novos tipos de organização, de grupos, mas a gente vai se multiplicando a partir da família. E o que fala também? Mandato cultural. Dominai a terra e subjugai. Isso aí tem a ver com cultura, tem a ver com trabalho, com cultivo. Tudo que o salmista está falando, a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. De modo que Deus está falando, os veículos de você sentir prazer nessa existência são esses. Os meios maiores de graça para ter satisfação é em Deus, na família e no resultado do seu trabalho. Mas aí você pode perguntar para mim, então por que parece que a gente não se contenta com isso? Por que a humanidade mergulha de cabeça nessa ordem temporal e fica pulando de experiência em experiência? A gente vive relações de consumo, a gente vive numa lógica de consumo. Por que a gente não consegue então desfrutar disso? Por que a humanidade não desfruta disso? E muitas vezes os cristãos não conseguem extrair a alegria disso, desses principais meios que Deus estabeleceu, a ponto de teólogos como James K. Smith, que é um reformado, ortodoxo, e até um liberal como Mussum, tem uma linha liberal, falarem a mesma coisa, dizendo, olha, é impressionante, porque antigamente, o homem quando se sentia deprimido, angustiado, ele ia para a catedral, ele ia para a igreja, ele ia cultuar a Deus. Hoje ele vai para o shopping center. E parece que simplesmente de passear naquele ambiente, ele volta como que se ele tivesse renovado a satisfação de ser gente. O fato de ser gente tenha sido renovado dentro da alma dele. A experiência de consumo, às vezes nem de consumo, só de passear naquele ambiente, é como se ele fosse renovado. E tanto um quanto o outro pensador vão perceber e vão chamar a nossa atenção para semelhanças da arquitetura dos shoppings novos com as catedrais. Aquele teto muito alto, aquele ambiente que te fecha do mundo lá fora, de modo que você perde até a noção do horário. Você anda no shopping, você fica tão distraído, aquela musiquinha, aquele ar-condicionado gostoso, aquele ambiente cheiroso, agradável. Daqui a pouco você nem viu, você acha que você está meia hora, já fazem 3 horas que você está lá dentro do shopping. E a catedral era também uma ideia de você se desconectar do mundo, e você ficar diante de Deus, e não pensar em nada mais, além de você se colocar diante de Deus, ouvir a sua palavra, ser ministrado, oferecer o seu culto. Ele vai mostrando essa semelhança. Por quê? Porque nós caímos num contexto de consumismo. Alguns filósofos, há séculos atrás, que eram pessimistas, eles inclusive incentivavam, por conta dessa visão pessimista da vida, até a gente se entregar a alguns prazeres como jogos, para tentar distrair a vida um pouco do tédio que ela é. Só que o que eles não imaginavam é que chegaria um contexto onde a vida humana, a sociedade seria organizada em torno da satisfação dos prazeres do indivíduo. Porque é assim que a nossa sociedade hoje se organiza. É tudo pautado em torno do indivíduo, de satisfazer a minha e a tua vida. Hoje a gente tem os algoritmos na internet, de modo que se você pesquisa uma casa, você está querendo mudar e pesquisa uma casa, começa a aparecer um monte de casa no seu Facebook, né? Começa a aparecer um monte de chamada. Você pesquisa um livro, começa a aparecer livraria lá no seu Facebook. Você pesquisa um carro, começa a aparecer propaganda de carro, porque os algoritmos pesquisam aquilo que cativa o teu coração, que te traz prazer, e tudo é montado em torno da satisfação nossa. A gente está acostumado há décadas a viver desse jeito.
Claro que os mais velhos, a gente viveu um contexto menos agressivo do que hoje, né? Os nossos filhos vão sofrer muito mais com esse contexto, de ter as coisas rápidas e tudo voltado para a satisfação individual, tudo em torno do ego. Mas a gente também enfrenta esse tipo de problema, por isso temos que orar por eles, por isso temos que tentar inculcar na mente deles e no coração deles, para eles não viverem nesse tipo de sistema que visa sempre a satisfação individual, né? A busca por desejos. A sociedade então se move dessa forma. A gente tem, por exemplo, o fenômeno do neofilismo, que é esse vício pelo novo, esse repúdio por tudo aquilo que é antigo. A gente quer sempre coisa nova. Você tem o telefone, sei lá que número que já está desse, como chama esse celular? iPhone, está em qual já número? Qual que é o último? Nem sei qual que é o último. 12? Você tem o 11, fala, não, mas saiu o 12, eu preciso ter o 12. Se eu não tiver, é sempre o vício pelo novo, sempre a gente quer mais, sempre quer alguma coisa nova. A sociedade vive em torno disso. E nesse sentido, a gente não vai percebendo, as próprias relações humanas vão se tornando descartáveis. Porque você está tão acostumado a visar a satisfação individual, que quando uma relação não satisfaz mais você, porque o foco é só para você, é só receber, você descarta. E aí a gente vê como que os divórcios aumentam a cada dia, como as amizades se quebram a cada dia, como as pessoas trocam a cada dia de igreja, porque trocar de igreja virou um negócio assim, comum demais hoje, né? Não era assim no passado, você tinha um vínculo muito grande com as igrejas. Hoje a gente troca de igreja como que se trocasse de roupa. Não gostei de um detalhe, eu vou procurar outra igreja. Não me adaptei aqui, eu vou procurar outra igreja. Uma coisa é você sair porque o ensino está comprometido, tem coisa grave ali, a outra coisa é sair por uma questão de satisfação pessoal. E a gente às vezes pautado nesse tipo de sociedade, a gente vai gerando, vai caindo nessas relações de consumo descartáveis para as pessoas, para a família, para a igreja e assim por diante. E isso mostra, inclusive, quando a gente não consegue, então, extrair prazer desses veículos que o salmista está falando, família, trabalho e o próprio Deus, evidentemente, que é a fonte do prazer, mas ele, como Criador, estabeleceu veículos principais que são esses. Quando a gente não consegue extrair isso, é sinal de ingratidão. É o que Romanos vai falar no capítulo 1. Paulo diz que não reconhecendo Deus como Criador, eles se tornaram ingratos e passaram a adorar a criatura, e a relação deles com as coisas criadas ficou deturpada. E aí eles se entregaram ao quê? Deus entregou eles aos prazeres, aquilo que o coração deles desejava. Então Deus deu corda para eles, esse é o juízo de Deus. Vocês querem viver debaixo do instinto? Vocês querem viver atrás de prazeres? Então tá bom, ele deu corda, tira o pé do freio e entrega o homem aos seus próprios apetites. Isso é sinal de ingratidão. Está faltando gratidão a Deus e aquilo que Ele nos forneceu, que é um modo que vai trazer bênção, felicidade suprema, a experiência maior de felicidade. Então a gente precisa aprender, em segundo lugar, a extrair graça desses meios. Eu preciso entender aqui que o texto está dizendo que esse suprassumo da felicidade é possível eu colher alguma coisa disso. Porque é isso que o salmista está falando. Quando ele fala da mulher como videira, o que traz a sua ideia você comer de uma uva? É uma coisa saborosa, é prazeroso. Eles não tinham esse cardápio que você tem hoje, um monte de chocolate, A fruta era um negócio doce, prazeroso, era um dos símbolos de Israel, a videira. Uma coisa saborosa, produziu vinho, que alegra o coração do homem, a Bíblia diz. Essa relação do vinho com a alegria, da uva. Então ele está falando, a mulher do homem é como a videira, é saboroso, é prazeroso, é gostoso, é uma coisa que vai trazer prazer para você, por isso está colocado como suprema felicidade. Os filhos, como plantas de oliveira, traz satisfação, traz alegria, e comerás do fruto do trabalho das suas mãos. E a ideia aqui não é que você tem dinheiro para comprar o que o teu coração deseja. A ideia aqui, imagina naquele contexto o agricultor que plantava alguma coisa, aquela árvore crescia, gerava fruto,
e ele podia comer daquele fruto. Ele construiu algo útil. Ele construiu algo útil para ele e para o próximo. Essa é a ideia de trabalho na Bíblia. Nós aprendemos a ver o trabalho dentro dessa lógica de um capitalismo mais selvagem. A gente se perdeu daquela mentalidade dos puritanos, porque se eles foram os principais responsáveis pelo surgimento de um modelo econômico diferente, que trouxe prosperidade, você pode olhar as nações de influência deles, são nações prósperas. O foco no trabalho, na poupança, a vida em família, na igreja, isso gerou muita prosperidade. Mas qual era a concepção dos puritanos? Não era o acúmulo, não era esse capitalismo maluco que a gente vê nos nossos dias. A concepção deles era a glória de Deus. Era glorificar a Deus através do trabalho deles e servir o próximo. É assim que eles glorificavam a Deus. É aquela velha história que eu já repeti aqui várias vezes do Lutero. Que o sapateiro fala, como é que eu posso servir a Deus? Eu sou somente um sapateiro. Aí Lutero fala, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. E assim você está glorificando a Deus. Ou como Martin Luther King falava, você varre as ruas, varra como Shakespeare fosse compor uma peça, como Mozart fosse fazer uma canção. Porque o cara fez canções há séculos e até hoje você para ouvir, vai ficar marcado na história. Esses cantores aqui de hoje, daqui a pouco a gente esquece tudo. Vai ficar. Essa pobreza de música, o Mozart vai ficar para a história. Vai passar 100 anos e a gente vai lembrar de quem era o Mozart, quem era Beethoven, Sebastian Bach, vai ficar na história. Todos eles almejando a glória de Deus e mostravam isso naquilo que eles construíram. Por isso que fica na história, fizeram uma coisa com excelência, uma coisa bela. E a intenção, a motivação era boa, era servir, era mostrar, falar de Deus para o próximo. Essa é a conotação de trabalho aqui, é isso que está implicando o trabalho. Essa é a ideia. Você vai comer do fruto do seu, você vai criar algo útil. Lembra que eu falei que era possível, um tempo atrás, que era possível naquele contexto dos puritanos, saber se uma cadeira era feita por um protestante ou não. Como você sabia se era um protestante que tinha feito ou não? Você virava a cadeira de cabeça para baixo. E a mesma excelência que era colocada na parte visível, era colocada na parte invisível. Porque eles não faziam algo para vender e aquilo acabar e vender de novo, visando lucro. Eles visavam servir o próximo com um material de excelência que durava muito tempo. Assim como tem móveis bons, talvez na sua casa, que estão lá, ó, faz tempo, porque foi feito com excelência. Coisa de qualidade. Não é essa coisa porqueira que acaba, a gente compra outra logo e vai vendendo, porque isso tem que fazer o mercado girar. Não era a visão de lucro. Claro que também tinha conotação econômica. Estou falando que eles não se importavam, eles tinham que comer também. Mas a visão principal era a glória de Deus e servir o próximo. É isso que está dizendo. Você vai construir uma coisa que não vai ser inútil. No Senhor o trabalho de vocês não é vão, diz Paulo em Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Lá no finalzinho, quando ele fala do capítulo da ressurreição, ele vai dizer, porque no Senhor o trabalho de vocês jamais é em vão. É fazer alguma coisa útil, que as pessoas vão se refugiar na sombra da árvore, comer do fruto. Olha que coisa maravilhosa, através do que você fez, do que você produziu. Essa é a ideia. Uma coisa que vai trazer satisfação para você. Uma coisa maravilhosa. Você conseguiu servir o próximo. Você conseguiu fazer um bem para a humanidade. Você conseguiu ser um instrumento de Deus para o outro. Mesmo que seja nas coisas mais simples, nos trabalhos simples, como o Lutero falando lá para o sapateiro. A gente pode marcar a vida das pessoas e ser uma bênção nesse sentido. Então é isso que ele está dizendo. Isso aqui, comer do fruto, ter prazer, a gente está falando aqui, né? Como que é possível extrair isso? Isso aqui tem a ver com disciplina, envolve disciplina. Envolve reformulação de hábitos. Por quê? Eu acabei de falar que a gente está inserido num contexto consumista. E uma coisa é Deus tirar a gente do inferno, que é rápido. Você é justificado a partir do momento que crê em Jesus, automaticamente, é imediato, justificado vocês são. Por isso que eu não preciso ter medo.
não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A gente já passou da morte para a vida, fomos justificados. Mas a outra coisa é tirar o inferno de dentro da gente. Uma coisa é nos tirar dessa vida maluca, que tudo é reduzido ao indivíduo, a satisfação dele. A outra coisa é tirar isso aí de dentro da gente. Isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Isso envolve reformulação de hábitos, troca de desejos. Se você parar para pensar, a conversão tem muito a ver com troca de desejos também, né? Pega os testemunhos dos pentecostais, né? O cara, eu vivia no bar, eu estava sempre embriagado, eu não tinha vida em família, mas Deus mudou a minha vida, hoje eu tenho prazer de estar na igreja, hoje a minha casa é uma bênção. Quarta-feira a gente estava estudando aqui, abriu o estudo sobre o Charles Conson, do livro dele, O Cristão na Cultura de Hoje, e no primeiro capítulo ele conta um relato de um homem chamado Danny, e ele fala que esse homem atropelou um guarda, ele não percebeu, porque ele estava embriagado, tinha usado drogas, e aí ele viu um movimento na rua, e daqui a pouco o pessoal gritando para ele, ele achou que tinha passado em cima de alguma coisa, na hora que ele foi ver, tinha atropelado e matado um guarda, foi preso, e aí ele não conseguia dormir na cadeia, ele não era religioso, não era cristão, mas sempre ficava a imagem do guarda morto, e ele não conseguia dormir. Foi passando o tempo ali, ele brigou na cadeia, ele era boxeador, ganhou um respeito na cadeia, e o pessoal ficava provocando ele, né, apontando o que ele tinha feito, até que um dia uma pessoa vai na grade lá da cela dele e fala assim, cara, foi você que matou um guarda? Foi. Ele falou, então a gente montou um grupo de pessoas que mataram outras por acidente, você não quer participar? Ele falou, é tipo Alcoólatras Anônimos? Eu falei, mais ou menos isso aí. Ele falou, olha, tem uma vantagem, se você for, a pena vai diminuir. Eu falei, então pode ser que você me veja por lá. E aí ele vai, e ele conta na reunião, que ele não conseguia dormir, ele conta a agonia, como que ele estava vivendo, como estava sendo um inferno para ele, e falaram para ele, você já orou pelo menos alguma vez? Ele falou, nunca orei. E naquela noite ele volta para a cela e ora, pela primeira vez ele dorme a noite inteira. E aí vai na reunião, e daqui a pouco ele ouve uma palavra, ele vê que ele está com um problema diante de Deus, ele ouve sobre o pecado, sobre o juízo, e aí ele se rende a Deus, se converte e muda. Fala da vitória dele, ele quer abandonar um vício lá do cigarro, ele consegue abandonar aquele vício, ele vai mudando aos poucos, vai sendo transformado, e os 18 meses que ele passa naquela cadeia são transformadores. O que era para ser um inferno, uma tragédia, Deus reverteu em bênção, foi mudando os desejos do coração dele. E aí o finalzinho do capítulo a gente lê assim quase que chorando, porque diz que 10 anos depois ele volta para a cadeia, para a mesma cadeia, toca o interfone e pergunta, quem é? Ele fala, será que eu sou aquele cara que matou o guarda há 10 anos atrás? Realmente eu sou esse cara, mas eu sou mais do que esse cara, eu sou o cara que Deus mudou o coração, que Deus me deu uma esposa, que Deus me deu 5 filhos, eu sou o cara que tive a oportunidade de ter uma bolsa do Charles Conson para ex-presidiários, hoje eu posso estudar, e hoje eu sou o cara que está se tornando o novo capelão desse. Deus muda desejos, Deus vai colocando desejo novo, vai fazendo a gente ter prazer em Deus. Hoje o Najib estava falando de um livro do John Piper, né, satisfação em Deus, ele tem um outro livro, plena satisfação em Deus, ter alegria em Deus, gozo em Deus, esse é o grande propósito do ser humano. A confissão de Westminster diz que o grande propósito do homem é glorificar a Deus e ter gozo, ter prazer nele para sempre. Então Deus pode mudar essas coisas e nos ajudar a extrair a alegria disso, mas isso envolve também virtudes, cultivo de novos hábitos, envolve disciplinas espirituais, disciplinas. Você começa a se disciplinar e daqui a pouco aquilo que parecia difícil para você, começa a se tornar uma fonte inesgotável de prazer. A gente consegue ter prazer, quando a gente vai caminhando e permitindo que Deus vá trabalhando no nosso ser. O Espírito Santo vai mudando prazeres. Alguns exemplos práticos, você pega por exemplo o casamento, e lembrar que o casamento, a missão, a grande missão dele, segundo Paulo em Efésios, é a santidade, porque o propósito, o objetivo do casamento é apresentar a mulher
sem mácula, sem ruga, sem defeito, é similar ao que Cristo está fazendo com a igreja. Ele quer fazer uma igreja perfeita. E qual é o objetivo do casamento? É nós nos aperfeiçoarmos. E nessa relação a gente vai encontrando prazer. Por quê? Porque conforme você vai aperfeiçoando a sua esposa e ela te aperfeiçoando, vocês vão se parecendo mais com Cristo Jesus. E quando você está diante de alguém que parece com Cristo Jesus, você está diante da beleza da glória de Deus. E não tem como estar diante da beleza da glória de Deus e não ter a alma inundada de satisfação e prazer. Vou adorar ao meu Deus na beleza da tua santidade. Você vai vendo Deus na sua casa e isso vai trazendo alegria para o teu coração. Lembrar que a essência é o sacrifício, a entrega. Isso é bonito, é amor, isso vai trazendo satisfação. Lembra aí também que a própria vida e o próprio sexo na relação é uma manifestação do amor. É resgatar Cântico dos Cânticos no casamento. É o prazer do homem com a sua mulher. Lembrar que o objetivo em relação aos filhos é gerar outros pais. Você está gerando outros pais. É isso que você tem que gerar no teu filho. 2 Timóteo 2,2 ele fala, né, de um princípio espiritual, mas que a gente está fazendo na família, que ele fala: Timóteo, você precisa, o que você recebeu de mim, de uma geração, veio de Paulo, Timóteo recebeu, ensina homens fiéis, para que eles ensinem uma quarta geração, é passar o legado do que é certo adiante, é passar os princípios do que é certo adiante, porque você como pai e mãe, você quer um filho que seja um modelo, que seja exemplo, que seja alguém de caráter, que seja alguém de virtude, que seja alguém lá na frente que você vai olhar com satisfação, isso que vai trazer honra para a tua vida e para o teu nome. Honra pai e mãe, é justamente ele se tornar uma pessoa que é uma bênção, de modo que as pessoas vão falar: nossa, o teu filho é alguém que dá prazer de estar perto dele. Você criou um homem de Deus, você criou uma pessoa de caráter, que pessoa honrada, que prazer ter amizade com essa pessoa. É isso que traz honra para o pai e para a mãe. Ele está levando o nome do pai adiante, sei lá, o nome do Tavares adiante, está levando o nome seu adiante, o seu Zac adiante, o Bruno levar o seu Zac adiante, e valorizar e honrar o seu Zac através das ações dele. Essa é a ideia, a gente passar um legado adiante, tem a ver com educação, você passar o legado. A gente vê, por exemplo, Jacó conseguindo fazer isso em José, pelo menos, né? José é a síntese da vida de Jacó. Eu acho curioso porque Gênesis 37:2 fala assim: essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos e começa a contar a história de José. Essa é a história da família de Jacó, ele conta a história de José. Porque José consegue encarnar os princípios, os valores, ele consegue ser muito melhor do que o pai, inclusive. Ele é o grande redentor do caráter daquela família. Ele consegue passar o legado, e José honra a Deus e honra o próprio pai. Ele passa adiante, salva a família. Filhos, como é que você extrai? Honrando e obedecendo os seus pais. Ninguém melhor do que os seus pais vão desejar o seu bem. O teu professor de humanas, ele só quer um militante para uma causa, ele não quer o teu bem como teu pai quer. Não estou falando de todos, né? Aqueles militantes que olham para a visão cristã como retrógrada, que olham para uma visão de princípios como algo que precisa ser abandonado. Por quê? Porque estão inseridos num contexto de satisfação individual, de consumo, um contexto onde os valores, onde a moral é relativizada, e ela é construída pelo homem. Ele constrói o que quer, o que traz satisfação a ele, cada um segue a própria cabeça. Esse professor não quer o teu bem, ele só quer mais um militante para a causa, mas o teu pai quer o teu bem. Ouça mais o seu pai e a sua mãe, do que esse tipo de abordagem. O seu pai sabe o que é melhor para você, ele de fato tem um interesse genuíno, não apenas para que você seja bem sucedido nessa terra, ele quer que você entre na Nova Jerusalém. Ninguém tem mais amor do que ele e do que a sua mãe. Aliás, você quer um amor forte assim, uma coisa impressionante, é o de mãe. Às vezes Deus, quando Ele quer mostrar esse amor, embora Ele seja o pai na Escritura, às vezes Ele mostra um amor tão, como que eu posso dizer, furioso, que a gente canta aqui numa canção, esse amor que
às vezes sai fora de uma lógica para nós, extrapola, ele usa a figura da mãe. Pode uma mãe abandonar o filho do ventre? Mesmo que fizer, eu jamais vou abandonar vocês. Que é uma amostra desse amor extraordinário, vai na cadeia. Aquele monte de marginal que delinquente, as mães estão chorando por eles lá. É o meu filho, não vou desistir dele. Você quer alguém mais interessado na tua saúde do que tua mãe e teu pai? O teu pai que quer ver você dando certo na vida, quer ver ser uma pessoa de caráter. Como que você extrai? Aproveita a relação com o teu pai enquanto você tem ele. E extrai a sabedoria dele, ele já passou pelos lugares que você vai passar. A gente está falando isso hoje também, né, Zema? A Bíblia diz que os cabelos brancos são a coroa dos velhos. Às vezes você pode evitar de dar cabeçada na vida se você ouvir conselhos. Teu pai fala, filho, eu já passei por isso aí. Você pode evitar. Claro que a gente aprende dando cabeçada também, mas você também pode evitar algumas, né? Ouça o teu pai que você pode encurtar o caminho. Você pode conseguir chegar mais rápido em alguns lugares, se você ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe. Eu já falei isso para Elias algumas vezes. Filho, por que você não precisar, quando você crescer, tem coisa que você pode ouvir a gente que já passou, falando, filho, você pode pular umas etapas, você consegue não ficar tanto tempo em alguns processos. Você pega o povo de Israel, por exemplo, o texto diz que a caminhada deles era para ser 2 anos até a terra prometida, mas por causa da desobediência ficaram 40 peregrinando. Então às vezes a gente está peregrinando, filho, aí à toa, porque você não está ouvindo o seu pai, como os israelitas não ouviram o pai. Ouça o teu pai e a tua mãe e extraia alegria e prazer dessa relação. Senta na mesa, isso vai ser satisfação para você também, para você construir lá na frente, porque isso vai trazer essa felicidade. E o trabalho que eu já falei aqui, que tem a ver com algo útil, né? Você pedir a Deus para exercer criatividade no que você faz. Gente, eu não estou colocando aqui exemplos de injustiça no trabalho, é claro que tem isso aí, a gente tem que pedir graça de Deus, ou mudar de trabalho, não estou falando nesse sentido, eu estou dizendo de você pedir graça, sabedoria, criatividade para construir algo que você se sinta bem, algo útil. A Bíblia diz que como nós somos a imagem de Deus, Ele é o Criador, existe esse lado da criatividade no ser humano. Pedir para Deus nos dar graça nesse sentido, para que a gente possa desfrutar dessa felicidade. Da onde vem a felicidade? Teme a Deus, da sua família. Não tem nada mais grandioso na experiência temporal do que a família, e de você comer do trabalho das suas mãos. E quando a gente se entrega nisso, essa entrega mútua na família, pelo trabalho, você vai encontrar satisfação. Você vai encontrar, é nessa entrega, você precisa se doar. A gente precisa pedir graça para Deus mudar o nosso coração e nos dar força para se entregar. Se de repente você não consegue sair, peça para Deus ter misericórdia da tua vida. Eu vou pedir para ter da minha, porque talvez existem áreas aí que eu estou sendo ingrato a Deus, porque eu não estou conseguindo extrair essa alegria, esse prazer. E a gente tem que pedir graça, porque se a gente conseguir se entregar, meus irmãos, vai ser igual na Trindade. Por que a Trindade é aquela alegria suprema? Por que a Trindade extravasa alegria, amor, de modo que a própria criação do mundo e do homem é fruto desse amor que superabunda na relação da Trindade, por isso que ela cria. Não é uma carência de Deus criar a gente. Deus não estava carente de aplauso, Ele não queria, nossa, vou criar um homem para ele poder me adorar, eu me sentir bem mesmo. Ele não precisava disso. Ele criou porque Ele é amor, e a relação transborda, e por isso cria. É um transbordar desse amor. E por que essa coisa extraordinária na Trindade, no Deus Santo? Porque um vive para o outro. O filho diz, eu não procuro fazer a própria vontade, eu agrado o meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E o Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. É nessa entrega que a gente... Porque não tem veículo meio maior de satisfação nesse mundo.
graça disso, e sentir essa felicidade suprema nessa existência, a gente precisa pedir para Deus nos ajudar a sondar o coração, para ver se a gente não está procurando em ídolos, em outras coisas, e pedir para Deus trazer graça, gratidão. Vamos pedir para Deus curar o nosso coração, amém? Queria pedir para você ficar de pé, se vocês puderem vir cantar aquela última canção, tem muito a ver com o que a gente falou aqui nessa hora, mas eu queria que você aí no seu interior, no seu lugar, a sós com Deus, pedir para que Ele te dê discernimento nessa hora, colocar a tua vida diante dEle, eu vou colocar a minha diante dEle, porque como eu disse, são décadas sendo ensinado de modo errado pela sociedade, a gente é ensinado desde criança, a buscar a satisfação individual, a buscar construir a vida em torno do nosso ego, do nosso umbigo. É difícil mudar isso. Deus já te justificou, mas Ele está mudando a gente aos poucos, e a gente precisa pedir: Deus, me ajuda a perceber se tem áreas que eu sou ingrato a Ti, porque eu quero encontrar satisfação naquilo que o Senhor disse que eu vou encontrar. Vamos pedir graça de Deus nessa hora. Eu vou ler para você um trechinho do informativo, o texto que eu coloquei, do livro do Gary Thomas, As Virtudes Cristãs, o Caminho para a Maturidade Espiritual, um capítulo que ele fala sobre um velho caminho para a nova vida. Aí tem um trechinho que ele fala assim: coloque qualquer prazer diante de um hedonista e ele não resistirá, ele é cativado por sua força escravizadora. Sacuda uma virtude diante de um cristão saudável e seu coração é liberado para caminhar naquela luz. Ele fica fascinado pela virtude, mas pode esperar para obtê-la e agir de acordo com ela. Era sobre isso que Jesus falava quando afirmou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em seu livro A Mensagem, Eugene Peterson faz a seguinte paráfrase desse versículo: vocês são abençoados quando desenvolvem um bom apetite por Deus. Ele é a comida e a bebida na melhor refeição que vocês já comeram. Para uma criança, comer pode ser uma obrigação. Não gosto de feijão, espinafre? Você está brincando, você quer que eu coma espinafre? Mas para um adulto, comer pode ser um verdadeiro prazer. A diferença não está na atividade. O homem está comendo a mesma coisa que foi rejeitada pela criança, mas sua orientação mudou completamente. Ele amadureceu. Se nós não sentimos essa orientação interior em direção à justiça, significa que em termos espirituais nossa alma é rústica e infantil. Podemos estar a caminho do céu, mas ainda somos atraídos fortemente pelo mundo. Então talvez a nossa alma ainda é de criança, a gente precisa que as virtudes sejam cultivadas pelo Espírito dentro do nosso coração. Eu espero em Deus que vocês aqui, cada um de nós, os irmãos que nos acompanham em suas casas, possam ser levados durante essa semana a sondar o coração, para extrair prazer e alegria desses meios que Deus nos apresenta. Amém?